Sim. Maravilha, então. Vocês notaram aqui que aparece escrito para vocês que nós estamos na seção 3 da unidade 2. Então, falta apenas uma sessão para que a gente encerre essa unidade, né? E a continuação do assunto de integral é integral em coordenadas polares. E como esse assunto é novo para a maioria de vocês, a gente vai conversar um pouco só sobre isso hoje. Só o que é curvas polares. Esse é o nosso assunto de hoje. Curvas polares, né? Então, o que é isso, né? Sempre quando a gente conversa de função, desde o cálculo 1, né, eu comentava com vocês, né, que a função é uma relação de um número que se transforma em outro número. E nós representávamos a função nas coordenadas cartesianas. Então, a gente sempre colocava lá um eixo, podia dar o nome de y, outro nome de x, ou, por exemplo, às vezes a gente escrevia tempo aqui, mas sempre havia dois eixos e os pontos, né, que a gente colocava nessa curva, no gráfico, eles tinham uma posição no x e uma posição no y. Então, assim que a gente achava o ponto quando a gente faz um gráfico em coordenadas cartesianas. Agora, as coordenadas polares, a gente não usa mais as coordenadas cartesianas, a gente usa as coordenadas polares. Como que é isso, coordenada polar? A coordenada polar, ela não é formada por x e y, mas sim por um raio e um ângulo. Então, a gente acha o ponto numa coordenada polar através de um raio e de um ângulo. Então, vejam aqui do lado um esquema, né? Como a gente pode plotar um ponto usando coordenadas polares. Então, eu tenho um certo ângulo e um certo raio. Nesse caso aqui, o ângulo é 60 graus, o raio é 1,5, o ângulo é 60 graus, e aqui está plotado o ponto usando, então, não mais as coordenadas cartesianas, mas as coordenadas polares. Vocês já viram isso em algum lugar? Não sei, se alguém já viu isso, me dá um toque aí. Nunca viu? Professor, eu nunca. Não? Mas parece estranho, mas vocês vão ver que é tranquilo e isso é muito útil para a engenharia. Eu vou mostrar para vocês aonde que a gente usa, tá? Primeiro, por que é tranquilo, né? Trabalhar com coordenadas polares? Porque é fácil converter uma coordenada na outra, né? Converter cartesiano em polar e o contrário também de polar para cartesiano. Então, como que a gente faz para converter de coordenadas cartesianas, que é aquelas que a gente estava acostumado, para essas polares que a gente está vendo agora? É simples, olha. O raio, ele na verdade, a distância, né, do zero até o ponto nas coordenadas cartesianas, que é a hipotenusa desse triângulo que vocês têm aqui, ó. Tem um triângulo aqui. Olha lá, o raio é a hipotenusa dele. E a gente sabe calcular a hipotenusa de um triângulo. A hipotenusa ao quadrado é o cateto oposto, o cateto adjacente ao quadrado. Ou seja, nesse caso aqui, a hipotenusa eu chamei de raio, é a raiz quadrada das posições x e y. Então, se você tiver a posição x e y, só fazer essa conta, você tem o raio. E o ângulo também é fácil, só basta olhar para o triângulo aqui. Esse aqui é o ângulo. O ângulo a gente pode calcular por tangente, né? Então, tangente é cateto oposto, que é o y, pelo adjacente, que é o x, do triângulo aqui. A tangente
do ângulo é isso, então o ângulo é o arco tangente desse valor. Então, a partir, tendo as coordenadas cartesianas, calcular as coordenadas polares é só fazer essa conta. E o contrário também é bem tranquilo. Ó. Se você tiver coordenadas polares, então você tem um certo valor de raio e um certo valor do ângulo. Então, nós estamos usando essa letra grega, que a gente chama de θ. Então, você tem um raio e um ângulo, você tem um ponto polar. Para você plotar, né, para você representar esse ponto nas coordenadas cartesianas, que a gente está acostumado, basta fazer essa continha aqui, vem desse triângulo aqui também, né? O x é o cosseno desse triângulo, então o x é hipotenusa vezes o cosseno, então x é o raio vezes o cosseno do ângulo, e o y é o seno. Bem simples de fazer a conversão, só fazer essa conta aqui, tá vendo? Então, você trocar do sistema cartesiano para o polar não é um grande problema, é só fazer essas contas que estão indicadas aí. Mas para que serve, né? Para que serve essa representação diferente, né? De coordenadas polares, né? Serve pelo seguinte, muitos mecanismos eles são rotativos, olha só. Vocês estão vendo aí alguns mecanismos comuns na engenharia, né? Vejam aqui, a gente tem o biela-manivela, que a gente chama biela-manivela. Ele é o seguinte, você tem a biela, que é essa parte rotativa aqui, e a manivela, que é essa oscilante, e essa parte que é o êmbolo, né? Por exemplo, quando usado no motor, né? Ou o êmbolo de um compressor, ele descreve um movimento ao longo dessa barra. Então, é um movimento linear. Já a biela e a manivela descrevem um movimento circular. Então, quando você tem um movimento circular e você quer representar a equação desse movimento, fica mais fácil, às vezes, você representar em coordenadas polares, principalmente quando você tem mecanismos mais complexos ainda. Esse aqui embaixo, por exemplo, esse aqui, a gente chama ele de mecanismo de 4 barras. Ele é encontrado em muitos lugares, né? Por exemplo, no limpador de para-brisa, usa esse tipo de mecanismo ali. Aqui o que acontece? Você tem um movimento rotativo que é transformado em outros movimentos rotativos de forma que esses pontos aqui, né, descrevem trajetórias que executam ações dentro do mecanismo. Por exemplo, no caso do carro, a paleta, né, limpa o vidro, né? E quem gira as paletas, né, é um único motor, né? Então, o movimento de um único motor é transformado naquele movimento do para-brisa, do limpador de para-brisa, através de um mecanismo como esse aqui. O último aqui, à direita, tem vários nomes, né? Um dos nomes que ele tem é roda de Genebra. Então, essa roda em vermelho, né? É conhecida como roda de Genebra. Notem que interessante, você converte um movimento rotativo do mecanismo em verde no movimento rotativo no vermelho, só que intermitente. O movimento da roda de Genebra, ela é pausado, né? É intermitente, que a gente chama.
Então, por exemplo, imagina a quantidade de aplicações disso, né? Por exemplo, no mecanismo de automação, isso aqui, por exemplo, virando um magazine de peça, é muito usado. E o movimento da roda de Genebra pode ser descrito em coordenadas polares a partir do movimento da roda inglesa. Então, esses movimentos circulares, né, podem ser melhor representados em coordenadas polares. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz um gráfico, né, em coordenadas polares. Para isso, eu vou usar um... Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Para isso, para representar um gráfico em coordenadas polares, eu vou usar um software, né, que está disponível nesse endereço aqui, ó, geobria.org. Que gráfico que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o gráfico da nossa situação problema. Qual que é a situação problema que a gente vem acompanhando desde o começo do curso? É o Museu da Matemática. Agora, olha o que o pessoal inventou ali no Museu da Matemática. Eles querem colocar as luminárias dispostas de acordo com essa equação aqui, que é dada em coordenadas polares. E olha só que diferente, né, que é o gráfico em coordenadas polares. Veja que gráfico diferente, né, que vocês veem aí, né? Parece um coraçãozinho, né, Pamela? E como que eu faço esse gráfico? Parece um coração. Como que faz esse gráfico, né? Para fazer esse gráfico, eu vou usar, então, esse software ali, que é um software online. Vamos entrar nesse site aqui agora, então, e vocês vão acompanhar comigo. Tomou! Bem, para o pessoal que acabou de entrar aí na aula, nós estamos na sessão 3, estudando o tal de coordenadas polares, um assunto novo. E olha só que interessante que é esse assunto, né? A gente plota os gráficos não mais em coordenadas cartesianas, mas nessa novidade aí, coordenadas polares. Vamos entrar no software aqui, que a gente vai plotar um gráfico desse do Museu da Matemática. Aqui, eu vou pegar esse aqui mesmo. Ó. Então, vocês devem estar conseguindo enxergar aí a tela escrito GeoGebra. Conseguem ver isso? Está todo mundo conseguindo ver? Sim. Maravilha. Sim, senhor. Muito bom. Como que a gente usa isso daqui? Aqui a gente escreve... Opa! Aqui a gente escreve... Espera aí, pessoal. Aqui, ó. Agora sim. Aqui, ó, eu escrevo a equação. No nosso caso,
é 2 menos 4 vezes o cosseno do ângulo. Aqui o ângulo é representado por T. A gente escreve T. E aí ele volta o ângulo para a gente, né? Voltou o gráfico aqueles que a gente estava vendo anteriormente. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? E como que faz, então, para chegar nesses pontos aí? Olha, como que a gente coloca um gráfico em coordenadas cartesianas? A gente vai calculando uma tabela com pontos e vai colocando esses pontos no gráfico. Aqui é a mesma coisa. Então, ponto a ponto, ele vai calculando. O primeiro ponto inicial aqui é 0. Depois ele vai colocar um ponto que é um pouco maior que 0, por exemplo, um ângulo, usa ângulo aqui, né, como ponto, né? Então, por exemplo, o primeiro ponto tem que ser, por exemplo, 1 grau, né? 2 graus, e assim a gente vai incluindo o ângulo, até, no caso aqui, o ângulo final está escrito 6,28 aqui. O que é 6,28? É 2 vezes o π, ou seja, é 360 graus. 360 graus, só que o ângulo está em radiano aqui. É 2π. 2π é 360 graus. Então, se você plotar essa equação aqui do Museu da Matemática, lá, de 0 até 360 graus, a gente vai ter o coraçãozinho ali. Vocês estão vendo aqui. Entenderam? E aí? Como que a gente pode fazer esse gráfico, né? Aqui, esse software a gente usa direto as coordenadas polares, né? Mas vamos supor que você queira passar a instrução, no caso aqui, por exemplo, do Museu da Matemática. A gente vai dispor as luminárias, né, de acordo com esse gráfico, mas como que você vai dar a instrução de onde que vai ficar cada luminária? Você pode, por exemplo, ter a necessidade de passar essa instrução em coordenadas cartesianas. Por exemplo, falar para o camarada, ó, você anda os metros para cá, os metros para lá. Por exemplo, esse ponto aqui vai ficar uma luminária. Então, esse ponto está tantos metros e tantos metros para lá. Então, você tem que converter de polar para cartesiano. É isso que nós vamos fazer agora. Então, voltei aqui. Veja, nossa situação problema. A gente tem uma equação que define a posição das luminárias. A gente enxergou o gráfico aqui já disso. E agora eu quero mostrar para vocês a conversão dessas coordenadas polares para coordenadas cartesianas. Isso porque a gente está pensando em passar uma instrução para posicionar essas luminárias, né, no caso do Museu da Matemática. Então, para a gente fazer isso, eu vou usar uma planilha para a gente fazer esse cálculo. Então, acompanhem comigo o cálculo numa planilha. Aí eu quero perguntar para vocês, todo mundo está enxergando uma planilha aí? Sim. Sim. Maravilha. Acompanhem comigo, então, como que nós vamos fazer isso. Vocês entenderam qual que é a minha intenção? A minha intenção é converter uma equação que está em coordenadas polares
que é essa equação aqui, raio é igual a 2 menos 4 cosseno do ângulo, que é o θ, certo? Essa é a nossa equação, né? Ela define a posição das luminárias. Eu quero fazer o seguinte, eu quero gerar uma instrução em coordenadas cartesianas, aquelas que a gente está acostumado para a posição das luminárias. Então, como que eu vou fazer? Vou notar o seguinte, olha só. Nas coordenadas polares, a gente entra com o ângulo e sai com o raio. Assim como lá nas coordenadas cartesianas a gente colocava x para calcular y, aqui a gente põe o ângulo para calcular o raio. Então, eu vou entrar com o ângulo aqui. O ângulo θ. O primeiro ângulo que eu vou usar é o ângulo zero. E eu vou fazer isso até o ângulo de 360 graus. Mas, para ficar mais fácil a gente enxergar aqui na planilha, eu vou usar o ângulo em radianos ao invés de graus. Então, o primeiro ângulo vai ser zero, aí eu vou incrementar um décimo de radiano nele, então vai ficar 0,1. Vou fazer isso até o número 2. O que é o número 2? O número 2 em radiano é 2π, que é o 360 graus. Certo? Aqui está de zero, né? Estou fazendo de um décimo de 0 a 2. Eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar ele por π. Na planilha você pode escrever π e abrir e fechar parênteses que dá certo. Ele põe exatamente o número π. O 0 vezes o π dá 0. 0,1 vezes isso vai dar 0,3 e assim por diante. Veja que o número 1 dá exatamente o valor de π. E o 2 dá 2 vezes o π, que é 360 graus. Aqui, então, são os ângulos que eu vou usar para fazer o gráfico. E aqui eu vou calcular o raio. Qual que é a equação que define o raio? É essa equação aqui. Ou seja, é 2 menos 4 vezes o cosseno do ângulo. E é a equação que define o raio. Eu só escrevi a equação aqui. Calcular isso para todos os pontos. Bem, aqui então eu já tenho o ângulo e raio. Eu podia pensar assim, constrói o gráfico aqui. Nesse software aqui, que é o software do Office, né, não tem opção para a gente gerar o gráfico polar, tá? Então eu não consigo gerar o gráfico polar com esses números. Mas não é isso mesmo que a gente quer. A gente não quer gerar o gráfico polar, a gente quer converter o polar em cartesiano, que é o x e o y. X e y são as cotas que a gente está acostumado, né, do eixo cartesiano. Como que eu faço para calcular essas cotas aí? Olha, eu já mostrei aqui para vocês. Vamos voltar aqui no que a gente estava vendo. Aí, ó. Apareceu aí para vocês a solução. É só fazer essa continha lá. O x é o raio vezes o cosseno e o y é o raio vezes o seno. Então, vou passar isso para a planilha. Vamos voltar lá na planilha. Vamos lá. Então, o x, a gente acabou de ver, é o valor do raio
vezes do cosseno do ângulo, que é esse aqui, o θ. Nesse caso aqui, por exemplo, o seno de zero é 1, então o x deu o mesmo valor do raio. Nos outros casos vão dar valores diferentes, pode notar. Vai, Bruno. Eu não entendi. Vocês estão com problema de acesso? O valor de y é o raio, olha lá, vezes o seno do ângulo. Seno do ângulo, maravilha. Por exemplo, nesse caso deu zero, porque o seno de zero é zero. Então, raio vezes zero dá zero. Nos outros pontos, vão dar valores diferentes. Bem, agora, notem que eu tenho coordenadas cartesianas aqui, aquelas que a gente estava acostumado. Então, eu posso fazer um gráfico já. Vamos fazer isso, então. Eu vou selecionar as coordenadas e vou inserir um gráfico aqui. A gente sempre usa, para fazer esses gráficos, notem que a gente sempre usa a dispersão. Prontinho. Apareceu o coraçãozinho aí, tá vendo? Muito bem. E dessa forma, a gente fez a conversão, né, de coordenadas polares para cartesianas. Por exemplo, se fossem instaladas aqui 20 lâmpadas, essas seriam as posições dessas lâmpadas. Aqui poderia, por exemplo, poderia ter a cota, né, em metros de cada uma dessas posições. Por exemplo, essa posição aqui deu exatamente 6 metros aqui, né? Já essa aqui tem uma coordenada aqui, ó, 4,2 por 3 metros. E assim por diante. Vocês entenderam como fazer essa conversão? É bem simples, na verdade. Ó. Basta usar aquelas equações que apareceram anteriormente para vocês. Vamos voltar lá no assunto da aula. Muito bem. Agora, o que eu vou passar para vocês? Eu vou passar para vocês uma outra equação para vocês plotarem. Veja, essa aqui, ó, raio igual a 4, cosseno vezes 2θ, seno 2θ. Qual que é a ideia? É a gente repetir o que eu acabei de fazer, só que usando uma equação diferente. Então, agora é a vez de vocês. A gente vai botar a mão na massa e eu vou acompanhar vocês, então, usando a planilha aí para fazer essa tarefa. Combinado? Eu vou parar aqui a gravação e fico ainda conectado para solucionar a dúvida de vocês. Combinado?